Olá, pessoal! Em Finanças Empresariais, nós vamos ver a nossa aula 18. Então, temos aí um período de contas a receber, que é um conceito importante de boas práticas, que nós vimos um exemplo prático envolvendo a aula anterior, tá? Vamos lá para os objetivos, que vão auxiliar aqui o andamento. Compreender o conceito de períodos de conta e, no caso, contas a receber, e sua relação com o fluxo de caixa. Então, identificar a importância desse período para a saúde financeira das empresas, analisar exemplos práticos de contas a receber, então interpretando os prazos e impactos no capital de giro, e também aplicar boas práticas de gestão para reduzir riscos e melhorar também o controle de recebimentos. Esses são os objetivos da nossa aula. Então, vamos supor aqui que você vendeu um celular hoje por 1.500, mas o cliente pagou no cartão e pagou em 3 parcelas, tá? Ele fez aí o pagamento em 3 parcelas. Pense lá, 30 dias, R$ 500, lá passou mais 30, fechou 60 dias, mais 500, mais 30 dias, fechou os 90 dias, mais 500. Então, o produto já saiu da loja, mas o dinheiro só vai entrar aos poucos nos próximos 90 dias, certo? Tá bem claro isso? Ok. Pergunta, tá? Já vamos aí respondendo pergunta no início da nossa aula. Durante esse período, de onde a empresa tira os recursos para pagar fornecedores, contas e salários, olha só, 90 dias é bastante, né? Bastante tempo. Eu gostaria que vocês pensassem um tempinho ali, vou dar uns minutinhos para vocês pensarem e como será que funciona esse tipo de situação em que tem a venda e o recebimento é só depois de um período completo ali? Estou dando um período de 90 dias. Poderia ser até bem mais, ok? Um tempo para pensar. Muito bem, tivemos ali algumas respostas. Esse tempo aí, então, de espera é o que nós chamamos de período de contas a receber. Ó, então tem um nome, né, específico, justamente o que nós vimos na aula passada. Aqui, embora tenhamos 30, 30 e 30, né? Então são 3 meses pela frente. 3 meses, nós contamos aí quando se trata de vendas, é uma venda comercial. Então, é sempre 30 dias, tá, pessoal? Ele não é diferente disso, sempre 30. Não é contando, no caso, os meses ali. Então, o que é uma conta a receber? São aqueles pagamentos dos clientes pelos produtos ou serviços que ainda não entraram no caixa da empresa, mas dos quais se pode ter a previsão do recebimento e, portanto, um planejamento financeiro, tá? Então, isso é uma conta a receber. Então, anote esse detalhe ali do o que é uma conta a receber, que é importante você fixar esse conhecimento. Então, as contas a receber são todos os valores que uma empresa vai receber em um futuro próximo. Esse dinheiro vem principalmente na venda de produtos ou até mesmo de serviços para os clientes, mas também pode ser fruto de rendimentos, de aplicações ou pode ser uma recuperação tributária, né, e juros cobrados. Então, nós temos ali alguns exemplos que não quer dizer que seja somente a venda, tá? Somente a venda. Pode ser outras situações. Como você explicaria, com suas palavras, o que significa, então, o período de contas a receber? Eu vou pedir para você conversar com o teu colega atrás, aí, que está junto com você, próximo, pode estar atrás, na frente, veja ali com a professora, e você vai me contar depois como que você faria essa explicação, tá? De uma forma bem simples. Tempinho.
Muito bem. Vamos aqui compartilhar algumas respostas. Então, o período de contas a receber é o tempo médio que a empresa leva para receber dos clientes o pagamento das vendas realizadas a prazo. Então, fez um pagamento, fez uma compra, né? No caso, a pessoa, o cliente, a prazo, como que a empresa vai receber esse dinheiro que foi pago pelo cartão. Então, outras palavras, é o intervalo entre a data da venda e o dia em que o dinheiro realmente entra, né? Entra no caixa daquela empresa. Ok, pessoal? Então, esse período de contas a receber, por ser um intervalo de tempo entre a venda dos produtos até o recebimento do pagamento, ele exige o quê? Que a empresa se organize, tá? É um período bem curto, dependendo ali do que está fazendo, né, a produção ou, de repente, o produto que está sendo vendido. É um prazo. Aqui nós temos um prazo médio, né? Mas pode ser um prazo curto, pode ser também um prazo longo. No caso, a venda do produto teve ali, observe no fluxograma, temos o pagamento ao fornecedor e depois nós temos o recebimento do cliente. E o todo representa o prazo médio do recebimento, tá? E podem perceber que esse fluxograma, ele é aquele que nós utilizamos lá nas aulas anteriores para apresentar o ciclo econômico, para apresentar o ciclo operacional e também o ciclo financeiro, tá? Então, ele está ali, está dentro do ciclo operacional. Veja que o ciclo operacional, ele é o que tem maior abrangência do fluxo. Então, dentro ali nós temos o prazo médio do recebimento envolvendo a situação. Então, as contas a receber são baseadas nos termos dos acordos ou contratos da empresa com os compradores. Então, alguns são pagos no ato da entrega, outros compradores podem ter 30 dias ou mais para pagar as contas, essas contas pendentes, né? Para a maioria das empresas, as contas a receber são de curto prazo, mas a gente tem que analisar cada situação. Controle de contas a receber, como que se faz? Então, uma boa gestão financeira, ela deve prever a melhor margem de lucratividade. Então, vai equilibrar ali os gastos, avaliando sempre o saldo atual das contas e essas contas a receber, fazendo aí esse levantamento, né, essa organização da gestão financeira. O controle de contas a receber, ele funciona assim. Se houver um controle financeiro eficaz, você vai poder avaliar como o seu capital rodou no passado, né, que teve seu histórico, e o que está acontecendo no presente, no momento. Então, dessa forma, é possível identificar possíveis falhas. E daí sim, despesas desnecessárias, além de alternativas de lucro, a partir claro, do remanejo, né, das aplicações ou, de repente, de como vai fazer para suprir essas dívidas, né, a mais ali. Observe esse exemplo aqui. Então, nós temos a empresa Calypso, que lá no mês de setembro, tá, no determinado ano, até não colocamos ano aqui para vocês não pensarem que é nesse ano, foi ano passado, é uma suposição. Teve um controle de contas a receber e teve também um recebimento. Então, temos datas ali para cada linha, temos clientes que eles foram atendendo, o documento, a numeração dele, a data de vencimento, o valor de cada data do que foi ali recebido ali nesse momento, a data de entrega e o valor também. Então, dia 1º/9 foi o Bento Limitadas, o documento tem o número de 342, vencimento 0/5 do mês 10, o valor de 2.000, data ali de recebimento, 14/10, o valor também de 2.000. Então, observe que nós temos em cada linha um cliente diferente. Já no dia 4/9 temos a Camila Modas Limitada, dia
8/9 temos Raquel Flores, 15/9 Marina Silva, 20/9 Alex Manuel, 28/9 Rocha e Rocha Limitada. Então, temos ali vários clientes, cada um com uma situação, um documento, um vencimento e um valor. E temos um valor total. O total do mês de controle de contas a receber fechou em 5.850. Já do recebimento, olha lá no final, fechamos em 3.330. Teve um desconto e teve um juro de 50, que está aí entre aqueles clientes ali acima relacionados. Então, essa nossa planilha, essa nossa tabela aqui é um exemplo bem característico do que nós vamos falar aqui, ó. Você, futuro técnico de administração, analise a tabela da empresa Calypso e registre as respostas em seu caderno. Eu vou dar 3 minutos para você observar na primeira linha que eu fiz a leitura, que era da compra, lá no dia 1º/9 do Bento Limitada, o documento 342, vencimento 5/10, valor 2.000, pagamento 14/10 e o valor era de 2.000 também que foi recebido. Primeira pergunta, em que data o cliente Bento Limitada realizou a compra? Segunda pergunta, qual foi a data de vencimento do boleto? Terceira pergunta, quando o cliente Bento Limitada efetuou o pagamento? E quarta pergunta, quantos dias de atraso houve no pagamento da dívida? 2 minutinhos, 3 minutinhos para você responder. Muito bem, vamos lá, vamos conferir as respostas, então. Então, a primeira resposta foi a data de compra, que nós temos na planilha, dia 1º/9. A segunda resposta lá era a data do vencimento, 5/10. A terceira era a data de pagamento, que era 14/10. Teve ali um atraso de 9 dias, então a diferença é entre 5/10 e 14/10. É importante fazer análise daquele cliente, né? O que foi sugerido ali na questão. Agora vamos ver os impactos do caixa, o que afeta a liquidez, o aumento do risco e como mostra essa eficiência, tá? Então, primeiro, o impacto do caixa. Quando maior o prazo, mais a empresa precisa de capital de giro. O que afeta a liquidez? Se o dinheiro demora para entrar, a empresa pode ter dificuldade para pagar as contas no dia a dia. E aumenta o risco. Quanto mais longo o prazo, maior a chance da inadimplência. Então, as pessoas vão ficar devendo para a empresa. Então, mostra a eficiência. Quer dizer, reduzir o período significa que a empresa é mais ágil. E também em transformar venda em dinheiro. Boas práticas. O que seriam essas nossas boas práticas aqui que nós vamos analisar cada uma? Então, a primeira é definir prazos de pagamento claros. Então, ter uma política de crédito transparente para os clientes, para todos eles. Também acompanhar de perto os recebimentos, que é o controlar as faturas, os boletos, as parcelas. Também diversificar formas de pagamento, então, por meio de Pix, cartão, boleto, transferência, então, outras formas que vão ajudar o cliente a fazer realmente o pagamento da compra. Conhecer o cliente, avaliar o histórico antes de vender a prazo, então, saber se realmente depois você vai receber. Criar lembretes de cobrança. Evitar atrasos e inadimplências, isso vai ajudar. Então, de repente, fazer um controle interno na empresa, a partir ali de lembretes, pode ser até mesmo na sala lá do departamento financeiro, de repente um lembrete no setor, né, ter uma pessoa que fique responsável para fazer esse controle, isso tudo vai ajudar. Então, investir em conhecimento, ele rende sempre os melhores juros. Então, já temos a nossa frase do dia aqui. Resumo da aula de hoje. O período de contas a receber funciona como um termômetro da saúde financeira da empresa. Então, quanto mais curto, melhor para o caixa.
Quanto mais longo, maior a necessidade de recursos próprios. Então, de repente, tem que fazer um empréstimo para manter a empresa funcionando. Então, ela fica mais crítica a situação. Ok, pessoal? Até a nossa próxima aula.